Amém? O título que eu coloquei nessa ministração foi Deus que responde posicionamentos. Amém? Nós temos aprendido muito sobre a fé, sobre decidir ter fé, sobre decidir andar em fé. Mas uma das coisas que a gente precisa andar com a nossa fé é o nosso posicionamento. Amém? Temos que ser pessoas posicionadas naquilo que nós cremos, naquilo que nós colocamos a nossa fé. Eu gostaria de ler lá com vocês em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Que diz assim: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, não é lá no Ramais, é Ramá, tá bom? Na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou e filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. Hoje já não pode mais, viu? Por favor. Naquele tempo. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. A primeira se chamava como? E a segunda? Amém. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Para aqui, só um minutinho. Então, é colocado uma ordem aqui. Ele tinha, a primeira mulher chamava Ana, e a segunda, Penina. Na lógica, o primeiro, precisa ganhar as coisas primeiro. Mas aqui, Ana já era meio que desfavorecida. Já fugia da lógica. Ou seja, ela tinha algo diferente com Deus. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui com você, antes da gente iniciar aqui. Deus tem algo diferente na tua vida. Se você está passando por alguma coisa, não reclame. Deus tem algo diferente na tua vida. E é para te deixar para baixo? É para te matar? Não. É para exaltar o nome dele através da sua vida. Por isso, posicione-se. Amém? Vamos continuar aqui. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Próximo aí. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias. É uns nomes bem legal, para colocar nos filhos. Pensa, esse aqui é o Ofni, esse aqui é o Finéias. Então, para quem está esperando bebê aí, ou conhece alguém que está esperando, tem uns nomes bons para você colocar nos seus filhos. Os 2 filhos de Eli. Mas na verdade, esses 2 filhos de Eli, eu não vou me estender na história deles, mas eram uns caras que, sabe aquelas pessoas sem futuro? Foi esses caras aí, Ofni e Finéias. Mas isso tudo por conta do posicionamento de seu pai. Que aqui na história era o sacerdote. Então, sacerdote é o quê? Um homem de Deus. Amém? É um homem que Deus estabeleceu para trazer o que? A presença, para trazer a palavra, para trazer o direcionamento. Amém? Então, cadê os homens daqui hoje? Cadê os homens? Levanta a mão aí. Você é sacerdote do Senhor. Seu papel principalmente é amar a sua família e trazer a presença, trazer a palavra. Amém? Não faça como esse Eli aqui, mas eu não quero falar sobre Eli. Vamos lá. Quando Eucana apresentava o seu sacrifício, próximo aí, Jesus, dava porções de carne à sua esposa, Penina, e cada um dos seus filhos e filhas dela. E Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos.
A sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E cada vez Ana chorava. Diga assim comigo. E cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Próximo. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido, preocupado. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Diga assim, Ana se levantou. Olha a palavrinha aparecendo aqui de novo. Nós já ouvimos essa palavra alguma outra vez aqui, não? 2 domingos já ouvindo essa palavra. Então, Ana não comia, Ana estava triste, mas Ana se levantou. E o sacerdote ele estava sentado do lado da entrada do templo do Senhor. Próximo. E Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Só até aqui, amém? Aqui nós vamos caminhar por essa história de uma mulher que era a primeira, mas ela era desprovida de ter filhos. Ela não era mãe. E a palavra diz que ela chorava muito, ela ficou sem comer. Então ela começou o quê? Fazer o que talvez muito de nós faz. Dar aquela revoltada, né? Não quero não. Né? E muitas vezes nós fazemos o quê? Levamos as nossas inquietações, colocamos o quê? Em Deus. Ah, porque Deus não olha para mim? Porque com todo mundo... Imagina uma mulher que tinha uma outra, que a palavra diz que era sua rival, né? Que era para andar as duas bem, né? Naquele tempo podia ter 2 esposas, então ela não podia ser rival da outra. Mas a palavra diz que todos os anos era a mesma história, né? Penina ia lá e começava a zombar, porque Ana não podia ter filhos. Então, Deus ele não responde apenas por palavras. Deus responde posicionamentos. Amém? Então nós lemos aqui, se não me engano, no verso 8, verso 9, que Ana, certa vez, sabe, eu creio que esse certa vez, é essa vez, é o hoje na sua vida. Amém? Certa vez, Ana foi orar e se levantou. Amém? Ela chorou muito e orou ao Senhor. Assim como o Bruno ministrou aqui e falou sobre a mulher lá, que tinha o seu filho, mas ela se levantou e chorou aos pés daquele que pode resolver. Amém? Será que nós temos chorado para quem pode resolver as nossas coisas? Ou nós temos chorado para as pessoas que não tem nada a ver, que só nos apontam, que só falam que não vai dar certo, que só fala para deixar esse negócio de ano da restituição para outra pessoa, que para você parece que não vai? Eu costumo dizer e eu reafirmo aqui, todas as vezes que você vê eu subir aqui, eu vou falar para você: ainda nós estamos vivendo o ano da restituição. Ainda nós estamos vivendo. Essa palavra é sobre a minha e sobre a tua vida. Não se esqueça disso. E outra, eu tenho outra notícia maravilhosa para te dar. Ainda tem a metade do ano ainda para você viver. Se você já está vivendo, ainda tem metade do ano para você viver. Mais ainda. E se você ainda não viveu, aguarde, que o Senhor tem coisas maravilhosas preparadas para você. Amém? Porque essa palavra é sobre a minha e sobre a sua vida. Então, Ana, ela se levantou. Então, todas as pessoas que Deus ele chama para algo na Bíblia, nós vamos perceber essa pequena palavra, que ele se levantou. É necessário que a gente se levante.
É muito bom a gente receber uma palavra como essa, do ano da restituição. Mas se nós ficarmos prostrados, você acha de que lado que nós estamos? Do lado dos fracos? Ou daquele que entende que é fraco, mas ele é forte no Senhor? De que lado você acha que você está quando você se prostra nas suas dificuldades? Então, todas as vezes que o Senhor ele chama alguém, algum homem de Deus, eles têm que se levantar. Gideão estava passando um problemaço no meio de todo o seu povo. E ele fez o quê? Eu não vou passar fome. Porque todos os dias, antes de raiar o dia, o outro povo ia lá, os filisteus iam lá e tomavam tudo aquilo que eles tinham. Eles tomavam aquilo que estava nascendo, aquilo que eles poderiam comer. E quando eles iam pegar, quando eles davam aquela escapadinha, eles já não, a barra já está limpa. Vamos ver o que tem para nós. Quando chegava lá não tinha nada. E eles passavam o dia inteiro com a barriguinha roncando. Então Gideão, ele se levantou. A palavra diz que ele se levantou. Amém? Ele se levantou mais cedo. Então ele foi alguém que Deus ele moveu. Alguém que entendeu que o Senhor não queria aquela vida para ele. E ele se levantou mais cedo. Vamos dar um exemplo aqui. Se eles estão aqui 4 horas da manhã, eu tenho que me levantar mais cedo. Para pegar esse sem vergonha na curva. Aqui não, na minha família não. E a palavra diz que ele foi se esconder lá onde ninguém ia procurar. E a palavra diz que o Senhor encontrou Gideão, moendo trigo no lagar, que era o lugar onde amassava as uvas, no lugar mais baixo. E ali, quando o Senhor aparece a Gideão, ele fala: homem forte e valente. Ele estava tremendo de medo. Imagina ele se escondendo lá para ninguém ver, e de repente aparece alguém e fala: homem forte e valente. Talvez ele estivesse pensando: não, me pegaram, com a boca na botija. Já era, perdeu. Mas na verdade era o Senhor. Então ele se levantou, assim como Ana. Então ali havia um sacerdote chamado Eli, que observou essa oração que ela estava fazendo. E mais um pouquinho para frente, a palavra diz que ele, olhando aquela oração, que ela chorava muito. Imagina uma oração de alguém que quer muito. Você já orou assim, dessa forma? Você quer muito alguma coisa? Você quer um varão? Senhor, olha a tua serva. Você não aguenta mais pagar aluguel. Você já orou dessa forma? Senhor, eu preciso da casa que o Senhor tem para mim. Agora imagina para uma mãe, para uma mulher que via a outra todos os anos, todas as vezes, passar na frente dela com seus filhos, e ela não podia ter filhos. Amém? Então vamos lá no verso 15. Verso 15. Que ali Eli observou aquela oração e perguntou para ela: moça, você tem que parar com essas coisas. Você está meio descontrolada. Aí ele deu uma dica para ela: dá uma maneirada no vinho, que você está meio para lá de Bagdá, como diz os antigos, para lá de Bagdá. E outra, você está aqui no templo, então dá uma segurada. Então ele prestou atenção naquilo que Ana estava fazendo. E aqui no verso 15, Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho e nenhuma outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. E aqui o que ele diz para ela: neste caso, vá em paz. Que o Deus de Israel lhe conceda aquilo que você pediu. Próximo. Muito obrigada, exclamou ela.
Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava mais triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela no devido tempo. Agora, essa frase aqui é maravilhosa. Diga assim comigo: no devido tempo. Mais forte para você entender: no devido tempo. Ana engravidou e teve um filho, e ela lhe deu o nome de Samuel, e disse: eu pedi ao Senhor. Amém? Mas eu quero voltar um pouquinho, acho que se não me engano é no verso 16, que a palavra fala que quando o profeta, aí, um pouquinho depois, 16, próximo, isso, ela recebeu uma palavra do profeta, e ele diz assim: nesse caso vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda aquilo que você pediu. E no verso seguinte, a palavra diz que Ana se levantou novamente. E a palavra diz que ela mudou o seu semblante. E aqui nós sabemos qual era o semblante de Ana durante todo esse tempo. Era uma mulher muito triste. E ela diz para o profeta ainda: eu sou angustiadamente triste. Então era mais drástico ainda. Mas quando ele profere essas palavras a ela, a palavra diz que Ana mudou o seu semblante. Quando a palavra de Deus fala isso, entendemos que Ana tomou um posicionamento. Ana enxugou as suas lágrimas. Tem quando você está chorando demais e alguém fala algo de Deus para você e você enxuga as lágrimas. Tem gente até que tá todo catarrento chorando na presença de Deus. Aí alguém vai lá e fala algo de Deus. Meu Deus, é isso. Se levanta. Então Ana fez isso. E a palavra diz que ela mudou o seu semblante. Mudar o semblante aqui significa tomar um posicionamento. Amém? Então, existem milagres e respostas de Deus que eu não vou ter acesso apenas orando. Porque nós lemos aqui que todos os anos era normal, era corriqueiro acontecer. Eles iam ao templo e eles oravam. E a Aninha estava lá, orando. Porque Ana orou, mas ela continuava estéril. Não é verdade? Nós vimos que ela orou. Nós vimos que outra vez, e certo dia, estava lá Ana orando de novo. Ana chorou e continuou estéril. Então, tem vezes que não adianta. Tem pessoas que falam assim, intensifica um pouco mais a sua oração. Se rasga na presença de Deus para chamar a atenção dele para você. Isso aí funcionava muito lá nos tempos antigos, onde eles rasgavam suas vestes, assim como o Bruno falou aqui para nós. Eles rasgavam suas vestes. Então Ana chorou desvaradamente, mas ela continuava estéril. Amém? E eu quero abrir um parênteses aqui, que talvez você tenha chorado nesse tempo. Amém? Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor, Ele sabe. Então, todos nós podemos passar por momentos de choro. Amém? Porque ninguém está isento a isso. Eu aceitei Jesus, Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Só na eternidade, irmãos. Ninguém está isento disso. Chorar, todos nós vamos chorar. Até você que é homem, macho alfa, vai chorar também, irmão. Eu quase chorei quando vi minha esposa chegando. Quem sou eu? Não choro. Eu choro sim.
choro. Amém? Mas a dor, ela é real, a dor vai acontecer, momentos de dor vão acontecer na nossa vida. Mas o sofrimento, você continuar naquela dor, ele é opcional. Agora olha bem na bolota do olho da pessoa que está do seu lado. Diga assim, o sofrimento, ele é opcional e exclusivo. Agora aponta assim para ele, assim, seu. Amém? Você vai escolher se você vai continuar sofrendo, chorando ou não. Ou se vai fazer como Ana, receber uma palavra do Senhor e mudar o seu semblante, se levantar. Amém? Então, Ana também, ela fez um voto com Deus. Ela estava ali chorando. O profeta percebeu, ela estava ali chorando e ela falando, né? Uma frase chorosa, que ninguém entende nada, mas graças a Deus, Ele entende, né? Por gemidos inexprimíveis, Ele entende. E Ana, ela fez um voto com Deus: se o Senhor me der esse filho, eu vou entregar na presença do Senhor, eu vou entregar na casa do Senhor. Ela fez até um voto com Deus, mas também nada mudou. Talvez você fez um voto com Deus: Senhor, eu vou continuar congregando nessa igreja. Se o meu líder chamar ir para a célula, eu vou. Eu não vou dizer não. Tiver encontro, eu vou também. Eu quero estar na equipe, eu quero, sabe, talvez você fez um voto com o Senhor, mas tem vezes que isso não adianta. Enquanto nós não tomarmos um posicionamento. Amém? Postura espiritual tem a ver com isso. Amém? Não é igual aquele menininho, sabe? Tem a história do menininho lá, do Joãozinho, que a professora manda todo mundo ficar de pé e ele fica sentado. E ele fala, né? Aí você não vai ficar de pé, Joãozinho? Não vou. Não vou. Aí ela, se você não ficar, você vai tomar a nota vermelha. Eu vou chamar seus pais. Aí Joãozinho foi levantando. Aí ele pega e sussurra assim, bem baixinho, né? Por fora eu tô de pé, mas por dentro eu tô sentado. É uma postura. É uma postura. Talvez as pessoas vejam tudo que está acontecendo na tua vida, um turbilhão de coisa. Fala, meu Deus, como é que não para? Como é que não parou ainda? Mas é uma postura espiritual. Porque existem pessoas que têm fé para pedir, mas não exercem a fé como já estivessem recebido aquilo que ela pediu. Então, às vezes, falta esse pequeno detalhe que faz uma grande diferença na sua vida. Nós aprendemos ontem aqui, né, com o Adam, com o Mateus, falou bastante ao nosso coração e falou sobre posicionamento também. Nós precisamos exercer. O Mateus falou algo muito interessante aqui. Ele falou, quem quer ser rico? Todo mundo levantou a mão, né? Todo mundo quer. Mas aí, o que você está fazendo para juntar dinheiro? Pra pelo menos você olhar na conta, né? E você, rapaz, estou ficando rico. Ainda não sou, mas estou ficando. Então, talvez a gente não esteja exercendo. Talvez a gente não esteja exercendo. Então, procure andar de acordo com a sua fé. Amém? Procure andar de acordo com a sua fé. Eu tinha muita vontade, né, de ter um carro. Mas essa frase aí, no tempo certo. Aí Deus colocou no meu coração, é agora, vai. Mas eu precisava agir em fé. E uma das coisas que eu sempre pensei, né, foi o quê? Quando eu tiver meu carro, eu vou ter um chaveiro legal. Mas eu não tinha comprado chaveiro ainda. Não tinha comprado chaveiro. E uma vez eu estava passeando, aí eu vi uns chaveirinhos bem legal lá. E eu falei, vou comprar o chaveiro do meu carro.
que aí ele vem. E eu fui lá e comprei. Aí as pessoas perguntavam, o que é isso? Não, é chaveiro pro meu carro, tá separado. Põe na sua chave. Não, é do meu carro. Já comprei para ele. E hoje está aí a benção, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Porque é do Senhor. É para abençoar não só a minha vida, mas sim a vida da obra, a vida dos irmãos. Mas é tudo no tempo certo. E a gente precisa andar de acordo. Você vai casar, mas você quer viver uma vida de solteirão. Quer viver uma vida de solteirona. Como é que tu vai casar? Tem que dar atenção para a mulher. Tem que dar atenção para o marido. Às vezes você é um homem. Ah, eu quero casar. Um menino, um jovem. Quero casar. Já até estou escolhendo a pretendente aí. Já tem. Tem uns que já até tem, né? Vou entregar aqui, gente. Tem uns que já até tem. Já fica naquela coisa. Mas como é que você está se preparando? O Mateus falou aqui ontem. Até ele casar, ele se preparou para não ter nenhuma dívida. Mas depois que casou, apareceu. Né? Quem concorda com isso? Quem vive isso aqui, amados? Aparece. Mas isso é o bom da vida. Isso é o bom de ser casado. Amém? Então, se prepare e haja conforme aquilo que você tem fé. Lá em Hebreus 11, fala o que? No verso 1, que a fé pode ser. Que a fé talvez. A palavra fala o quê? Que a fé é. Então se é, não tem como não ser, não é verdade? Fala para quem está do seu lado. Então se é, não tem como não ser. Amém? Então a fé é a firme convicção. Então a fé é aquilo que nos firma. A fé é aquilo que nos faz ficar de pé. A fé é aquilo que faz a gente, sabe, eu não tenho a noiva ainda, mas eu já vejo ela aqui do meu lado. Eu não tenho meu filho ainda, mas eu já vejo ele nos meus braços. A fé é agir dessa forma. Então talvez falte isso em nós. Essa convicção, para que nós venhamos ficar de pé e se posicionar como nós já estivéssemos em nossas mãos. Amém? Então se posicione. Milagres não seguem emoções, eles seguem decisões. Eu quero abrir um parênteses aqui na história da mulher do fluxo de sangue, que eu acho assim poderoso. Porque em muitas ocasiões, Jesus ia lá e tocava. Jesus ia lá e falava. Mas nessa ocasião aqui foi diferente. Ela teve uma convicção, ela teve uma decisão. Ela falou assim: se apenas eu tocar, eu serei curada. Então ela foi decidida. E o mais maravilhoso de tudo isso, que Jesus estava andando e de repente, sabe quando você está andando e alguém te puxa pela camisa? Eu creio que foi assim que Jesus sentiu. Opa, peraí, alguém me tocou. Né? E vem os discípulos, né, do óbvio. Não, Senhor, mas é óbvio que alguém vai te tocar. Olha o tanto de gente está ao seu redor. Não, mas alguém me tocou de uma forma diferente. De uma forma decidida. Amém? Então, toque Jesus de uma forma decidida. Toque Jesus de uma forma que Ele olhe para você e Ele pense assim, ó, não tem como eu não abençoar Ele agora. Não tem como eu abençoar essa mulher agora. Não tem como eu abençoar esse amado agora. Eu preciso fazer isso. Amém? Então, a partir de hoje, você não vai ser mais uma vítima, mas sim alguém, um filho de Deus, que crê e já vive o seu milagre. Amém? A partir de hoje, porque Jesus, Ele não quer conversa fiada, papo de pai para filho. O que você quer, menino? Não é assim? Ah, pai, sabe o que que você quer? Sabe quando você está fazendo
Algo muito importante. E talvez a gente às vezes ache que Deus não faz coisa importante. A gente fica, rodeando as ideias com Deus. Mas Deus, ele só quer que nós fale o que nós queremos naquele momento. Porque, estou falando sobre milagre, na Bíblia há um aleijado. Quantos aleijados Jesus já não curou, né? Quantos aleijados? Vem aquele que veio por cima da casa. Mas Jesus só queria saber de uma coisa. Todo mundo impressionado. Nossa, né? Parecia uma cena de Hollywood. Invadindo a casa, aquele negócio. E de repente, quando chega o aleijado aos pés de Jesus, ele fala: o que é que você quer? Eu quero ser curado. Amém? Então, é uma coisa que Jesus, ele fala todos os dias ao nosso coração. Se você perceber, o que é que você quer que eu faça? Porque em outro determinado aleijado, ele estava na frente do milagre, na frente do tanque de Betesda, que acontecia ali, os milagres. A palavra diz que algo sobrenatural acontecia naquele lugar. E o anjo descia, tocava as águas, e quem mergulhasse lá, era curado instantaneamente. Amém? Instantaneamente. E Jesus, ele chega nesse determinado lugar e vê um rapaz aleijado. E ele faz a mesma pergunta que ele faz para todos: o que é que você quer? E ele vem com os seus porém, ele vem com as suas desculpas. Não, Senhor, sabe o que é? É porque acontece. Eu queria até ser curado, mas acontece o quê? Eu sou aleijado. Você não está vendo? Só faltou falar isso. Você não está vendo que eu sou aleijado? E sempre que o anjo toca nas águas, vem alguém na minha frente e passa. Passa na minha vez. E o incrível disso aqui é que o camarada já estava lá há 38 anos. Mas a palavrinha mágica: mas certo dia, Jesus apareceu. Amém? E mesmo assim, mesmo com todas essas desculpas, ele podia ter encurtado a história. Mas Jesus falou: seja curado. Seja curado. Amém? Porque ninguém suporta ficar ao lado de alguém que só chora, fica se lamentando. Ou vocês gostam? Quem gosta? Aquele amigo seu, aquela amiga da sua empresa, aquela sua vizinha, e fica: ai meu Deus, como a vida está difícil. Ou aquele cara que você chega no trabalho: ah, você viu lá? Gasolina aumentou de novo. Às vezes você está se esforçando, né, pá? Você não está muito bem em casa, aí o cara vem com a notícia dessa: ó, e vai aumentar o café. Aí você mexe com o crente, né? Aí você mexe com o crente. Você até está no espírito, você orou em casa, mas aí o cara vem com a notícia dessa. Mas é horrível uma pessoa que fica só chorando. Tudo ela é vítima. Ah, porque eu sou o menor da casa do meu pai. Ah, porque todo mundo passa na minha frente. Ah, porque aqui na empresa ninguém olha para mim. Você está olhando para quem, amados? Dentro da sua empresa. Você está olhando para homens? Está olhando para quem é limitado naquilo que ele pode fazer na tua vida? Eu sempre disse, na empresa onde eu trabalhava, que eu falava assim: o meu Deus, ele é poderoso. E disso eu não tenho dúvidas. Eu falava assim: eu não tenho dúvidas que o dono da empresa, ele pode chegar aqui, o dono de tudo mesmo. Não esses daí que aparecem às vezes, mas o dono de tudo da empresa. Pode chegar aqui e ver um faxineiro, não menosprezando, né, mas é um trabalho assim mais, né, mais, eu falei assim, ele vê um faxineiro e a atitude daquele homem tocar a vida dele, ele fala assim: ó, a partir de hoje, este faxineiro aqui vai ser o dono desse lugar, vai ser o dono dessa empresa. Porque eu não tenho dúvidas. E muitas vezes nós estamos esperando algo que vem. Ah, o meu chefe prometeu. Esse mês vai vir.
Aquele aumento vai vir, porque meu chefe... Aí chega no final do mês, então nós tivemos uns gastos aí e tal, e vem aquela mesma ladainha de sempre. Mas por quê? São pessoas limitadas. Mas olhe para Cristo. Amém? Para com essas coisas de ficar chorando, se lamentando. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente voltar aqui na história de Ana. Que o sonho de Ana, o que vocês acham? Que o sonho de Ana era ter um filho, ou o sonho de Ana era ser mãe? Quem acha que o sonho de Ana era ter um filho? Levanta a mão aí. Ninguém? Ninguém? E o sonho de Ana era ser mãe. Quem acha? Glória a Deus. Por que vocês acham? Agora me responda. Mas vocês estão certos. Bem, vamos ver lá no verso 20. 1 Samuel 1:20. A gente finalizando aqui. Verso 20 diz: no devido tempo, Ana engravidou, teve um filho. Ela deu o nome de Samuel e disse: eu pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir o seu voto. Próximo. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Pode continuar. Então o levarei ao Senhor e deixarei lá para sempre. Então aqui nós vemos que o sonho de Ana não era ter um filho, mas sim ser mãe. E até uma frase até bonita que nós falamos. Mãe, o negócio de mãe ela já começa, desde cedo, antes de ter o filho. E na verdade é isso mesmo. Não é porque o corpo muda, não é por isso. Mas mãe já tem um negócio diferente, ela já tem um jeito de tratar com as crianças. É coisa de mãe. É coisa que vem da mulher. Então, o sonho de Ana era ser mãe. E tem muita gente que quer ter antes de ser. Porque a palavra diz, o Senhor Jesus ele fala: o semeador saiu a semear. Se fosse qualquer pessoa, você acha que ia dar certo esse plantio? Não ia. Porque ele não é um semeador. Plantar em qualquer lugar. Tem que saber, tem que conhecer. Não é em qualquer terra que se planta que nasce as coisas. Não é verdade?